A paz do Senhor, meus queridos irmãos, de volta novamente aqui na nossa 7ª aula de História da Igreja Cristã. No último vídeo nós terminamos ali falando sobre o gnosticismo. Gostaria de fazer algumas considerações, vou retomar um pouco o final do assunto, né? E em algum instante eu estava falando lá de Paulo empolgado, porque anteriormente eu estava falando de Colossenses, mas depois de João, e João vai fazer aquela inserção que a gente falou, né, em 1 de João, capítulo 4, versículo 2, exatamente por causa de Cerinto. Cerinto, foi ele que deu origem à seita dos Ceríntios, E Cerinto, ele vai trazer uma novidade no bojo, no escopo das crenças gnósticas. Antes eu queria tecer só um comentário sobre esse versículo de João, capítulo 4, versículo 2, quando João diz: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Olha, isso aqui, irmãos, não tem outra interpretação não. E João está combatendo aqui a ideia gnóstica, naquela vertente do docetismo, e docetismo vem de dó, que eu já falei isso por outras vezes, que quer dizer parecer que Jesus parecia ter um corpo, mas não tinha na verdade um corpo. Essa era a ideia docetista, e por isso que João vai escrever aqui em 4:2 que nisso se reconhece o Espírito de Deus, porque todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, né, ele é de Deus, né? Às vezes, e eu falei na última aula, a gente vê irmãos perguntando a endemoniados: olha, você confessa que Jesus veio em carne, para ver se o cara ainda está lá endemoniado ou não, né? Isso aqui não tem nada a ver com um endemoniado. A gente sabe que tem demônios por trás da heresia, mas João, quando escreve isso aqui, é para combater a ideia do docetismo, que apregoava Jesus não ter um corpo, haja vista que o corpo é matéria, e matéria é essencialmente má pelo dualismo grego neoplatônico, e o espírito é bom. Então, para resolver o problema, os gnósticos levantaram a ideia, a tese do docetismo. Uma coisa que eu não poderia deixar de dizer aqui, ao falar em gnosticismo, é exatamente de Cerinto, né? Ele que fundou a seita dos Ceríntios, né? Esse homem, Cerintio, ele é contemporâneo de João, e João combate esse homem, né? Esse homem aí vai trazer uma nova ideia sobre gnóstica, que é a ideia de separar o Jesus do Cristo. Cerinto ele separa o Jesus do Cristo. Para Cerinto, nasce o homem Jesus, e no momento do batismo, o Espírito do Cristo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E aí está lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, a gente vai ver isso aí. E o final do capítulo 3, no final do capítulo 3. E naquele momento, o Cristo, ele vai entrar no homem Jesus. Logicamente, o Cristo não é bobo. Para Cerinto, quando Jesus vai para a cruz, o Espírito do Cristo abandona ele, deixa ele lá sozinho para descer. Cerinto não nega a ressurreição, no entanto, comete essa heresia aí, e esse homem é contemporâneo do apóstolo João, ok? Então a gente fecha aí a questão do gnosticismo com essa breve explicação. Eu gostaria de passar adiante para a gente falar agora do desenvolvimento da igreja a partir de um outro período da igreja antiga, a partir do ano 100, tá certo? Essa igreja que a gente chama, letra B,
de Igreja Católica. Igreja Católica. E a gente tem aí do ano 100 ao ano 313 de nossa era, tá certo? Esse período da igreja que a gente conhece como Igreja Católica, Igreja Católica. E não é católica romana, esqueça essa ideia. Católico quer dizer universal. Então essa igreja aqui ela era coesa. Essa igreja não havia divisões, não havia cisma, não havia... O denominacionalismo só vai acontecer muito mais para frente, depois a gente vai estudar isso no final do nosso curso, lá para o final, tá certo? Mas esse período aqui que a gente chama de Igreja Católica. A gente falou aqui de Domiciano, né? Prende João e morre logo em seguida do ano 96. Logicamente que os decretos de Domiciano eles não são extintos, ficam lá, mas a igreja ela passa a viver uma certa paz, mas continua sendo perseguida, mas não conforme aconteceu nos dias de Domiciano, tá certo? Não acontece isso. Aí a gente vai ter perseguições mais esparsas, vai ter perseguição, sempre vai ter perseguição, não deixa de ter, mas eu queria citar algumas das mais importantes. A primeira perseguição que eu gostaria de citar, ela vai ocorrer no ano 112, E na época o imperador era o imperador Trajano, que foi imperador do ano 98 ao ano 117. Trajano, ele vai receber cartas de Plínio, o jovem, ele que era governador da região do Ponto e da Bitínia, né? Hoje a atual Turquia. Esse homem, ele vai mandar cartas para Trajano e nessa carta ele vai descrever qual era o movimento da igreja naquela época. Ele descreve a igreja e vai dizer que essa igreja ela vinha crescendo de forma avassaladora ali na região da Ásia, de forma avassaladora, de modo que os comerciantes, né, os sacerdotes que viviam das outras religiões, das religiões pagãs, eles estavam sofrendo e, em resposta a essas cartas de Plínio, que existem até os dias atuais, essas cartas existem, né? As cópias dessas cartas são documentos que existem ainda. Trajano ele vai responder e vai dar uma direção, dizendo que não deixa os cristãos quietos, mas se houver delação, se alguém vier a acusar alguém da prática do cristianismo, que esses cristãos eles fossem chamados e eles teriam que negar por 3 vezes que não eram cristãos e de que não seguiam a Cristo. E se eles fizessem isso, seriam logicamente liberados daquela acusação. Se, caso contrário, eles mantivessem a sua confissão em Cristo, eles seriam libertos, Até mesmo depois de ter confessado a Cristo por 3 vezes, ele ainda mesmo sendo condenado à execução, à morte, ele poderia ainda adorar a César, adorar ao imperador, adorar o imperador e se livrar da condenação. E aí, meus queridos irmãos, é nesse contexto aí que Inácio de Antioquia da Síria ele vai
sofrer o seu martírio. Inácio, que foi discípulo de João, ele foi sucessor de Pedro em Antioquia, e ele conheceu a Paulo. Inácio, ele escreve escritos, ele escreve cartas a Policarpo, que foi outro discípulo de João. Ele escreve cartas aos Efésios, aos Filadelfos e também cartas aos Romanos. Esse homem de Deus é levado diante do imperador para negar a Cristo. Ele não nega, ele se mantém a fé em Cristo, ele mantém firme na sua confissão. E quando perguntado sobre a execução, ele vai dizer uma célebre frase. Ele vai dizer o seguinte: eu sou trigo de Cristo moído nos dentes das feras. Isso eleva a igreja a um outro patamar. E o que vai acontecer é que com esse testemunho de Inácio de Antioquia da Síria, a igreja ela vai ter uma explosão e mais pessoas vão seguir o testemunho de Inácio, tá certo? Uma outra perseguição, ela vai acontecer por volta do ano 159, né? Sob o comando do imperador, do então imperador Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, ele governou Roma e ele era meio que místico, ele era um pouco místico. E quando acontecia algumas desavenças, algumas calamidades no império, ele sempre procurava botar a culpa em alguém. E ele tinha um mestre chamado Fronto. E Fronto, ele era estoico e aconselhava Marco Aurélio. Era um mestre de Marco Aurélio. E quando uma calamidade aconteceu em Roma, esse homem vai ver ali um motivo para colocar a culpa no crescimento da igreja, no crescimento dos cristãos. E aí vai acontecer uma outra onda de perseguição. É nessa perseguição que Justino Marte ele vai morrer em Roma por volta do ano 163 ou 167. É ele que escreve as obras Apologia e Segunda Apologia. E nessas obras de Justino Marte, ele vai deflagrar uma defesa do evangelho contra as ideias do gnosticismo. É durante essa perseguição também que Policarpo que foi discípulo de João e amigo de Inácio, a ponto de receber uma carta de Inácio. Esse Policarpo, ele é preso e ele é levado para onde aconteciam os Jogos Olímpicos na Ásia. E estando ali naquela arena dos Jogos, as arquibancadas completamente lotadas, ele foi obrigado pelas autoridades a negar a Cristo, a negar a sua fé e gritar com isso fora os ateus. Logicamente que esse fora aos ateus era fora os ateus cristãos, fora os ateus, e os irmãos entendam que essa palavra deveria ser dirigida aos cristãos. Ele é colocado ali diante daquelas pessoas, daquele grande público, e quando ele é chamado para dizer fora os ateus, né, negando a fé em Cristo e repreendendo os cristãos, ele chega lá no meio daquele povo todinho, ele olha para os seus algozes, para aquela plateia, e ele grita solenemente, apontando para a plateia vagarosamente, ele vai dizer fora aos ateus. E aí ele sai apontando ali para aquela plateia, dizendo que os ateus que eram eles. E aí ele foi chamado para confessar a divindade
do imperador, e isso ele não fez, sendo condenado à morte na fogueira. Esse homem, ele vai dizer ali na frente daquelas pessoas: por 86 anos eu sirvo ao Senhor Jesus e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar ao meu rei e ao meu salvador? Esse homem morre ali, e esse homem a morte desse homem é uma semente que vai dar crescimento à igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Uma outra perseguição que vai acontecer no ano 250, sob as mãos do imperador Décio, que foi imperador por pouco tempo, porque ele é imperador do ano 249 ao do ano 251. E essa perseguição foi uma perseguição universal. Porque o que acontece naquela época? O império estava cambaleando, estava enfraquecido. O império romano estava enfraquecido. E a igreja do Senhor, em contrapartida, ela começou a crescer e ela crescia assim exponencialmente. Havia uma expansão gigantesca do número de cristãos, e esse homem começou a temer que os cristãos eles criassem um estado dentro do Estado romano, eles criassem um Estado. E, diante disso, o que é que ele vai fazer? Ele vai construir templos pagãos para frear o avanço da igreja, Ele constrói templos pagãos. E aí ele vai fazer um edito, a partir disso. Por que ele faz um edito? Porque, embora ele construísse os templos pagãos, ninguém ia frequentar esses templos. As pessoas estavam na igreja, nos locais de adoração a Jesus. E esse homem vai fazer um edito no ano 250, né? E ele vai, nesse edito, todo cidadão, todos aqueles que estivessem debaixo do poder de Roma, teria que oferecer anualmente uma oferta no altar pagão aos deuses romanos e ao imperador. Quando alguém fizesse esse tipo de oferta, ele receberia um certificado chamado libellus, um certificado. E esse certificado eximia aquela pessoa de ser condenada à morte. É no ano 250 que Orígenes, um grande escritor da igreja cristã, embora a gente vai fazer análise e existem heresias, né? Ele interpretava a Bíblia alegoricamente, ele tem muitas heresias, desvios doutrinários, mas era um homem que exercia uma proeminência na igreja, e ele é torturado nesse período e morre logo em seguida, em decorrência dessa grande perseguição empreendida pelo imperador Décio, que foi imperador do ano 249 a 251 de nossa era. No ano 303, a gente vai ter uma outra grande perseguição. E essa grande perseguição, ela vai ser empreendida pelo imperador Diocleciano. O que é que faz Diocleciano? Ele baixa um decreto pondo fim às reuniões cristãs, manda destruir todas as igrejas, manda depor todos os oficiais, os pastores, os presbíteros, os bispos, os presbíteros, os diáconos, e ele manda destruir todas as escrituras, e os crentes os cristãos deveriam entregar essas escrituras para serem
destruídas, tá certo? Se não fizessem isso, seriam mortos, e muitos sucumbiram à fé, entregando as suas escrituras, as suas bíblias, tá certo? Por fim, esse homem, Diocleciano, ele obriga as pessoas a sacrificar aos deuses romanos, tá certo? Nesse período, as prisões elas ficaram cheias, muito cheias, a ponto de não poder colocar outros tipos de presos, porque estava cheia de cristãos que estavam ali sendo acusados de desobediência às ordens de Diocleciano. Essa foi uma terrível, e eu penso, meus amados irmãos, que a pior perseguição sofrida pela igreja cristã nesse período que a gente chama de igreja católica. Mas a essa altura, meus irmãos, a igreja ela estava lotada. No ano 311 vai acontecer algo muito favorável à igreja. No ano 311. No ano 311, o então imperador Galério, ele vai soltar um edito onde a religião cristã seria tolerada. Então já não haveria mais perseguição, ninguém poderia ser acusado da prática do cristianismo, ninguém mais poderia ser preso ou morto por se declarar cristão. Então, às vezes, a gente tem a ideia de que quem fez isso foi Constantino. Não, Constantino não foi Constantino que editou, né, decretou a tolerância à religião cristã, mas sim Galério, 2 anos antes de Constantino. E aí vem o período em que Constantino sobe ao poder. A gente vai falar mais de Constantino no próximo vídeo. Isso vai acontecer no ano 313, e esse período da Igreja Católica, irmãos, ele deixou uma igreja forte, uma igreja unificada, uma igreja abençoada. Houve problemas de heresia? Sim, sempre houve, ainda hoje a igreja sempre vai ser golpeada nessa área, mas essa igreja cresceu porque o sangue dos mártires era como uma semente que era plantada e frutificava exponencialmente. Deus honrou. Aqueles irmãos não morreram em vão. A firmeza que eles tinham em não negar a Cristo foi honrada pelo um crescimento exponencial de uma igreja que não temia o homem nem a morte, mas sim temia ao Senhor, único e poderoso Deus. Eu quero terminar esse vídeo agora. A gente vai fazer um outro vídeo e você já tem aí muito material para estudar e buscar informações e se aperfeiçoar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e até a próxima aula, a aula de número 8.